Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do podcast, hoje com a Lara, que vai contar um pouquinho mais da história dela pra gente. Lara, muito obrigada pela tua participação. Gostaria então que tu começasse te apresentando aqui pra galera te conhecer. Eu que te agradeço por poder fazer parte desse projeto. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lara Brasil, eu trabalho com reprogramação mental hoje, né? Porque não foi bem assim que tudo começou. Então, Resumidamente, como? resumidamente é isso, né? Vamos contando as histórias aos pouquinhos, porque só a reprogramação mental acho que já é uma coisa que deixa todo mundo em dúvida, de tipo, como é assim, como é que isso funciona, o que que é Exato. esse trabalho. E o meu trabalho hoje basicamente é mostrar para as pessoas que elas têm um potencial por trás de todas as crenças que elas carregam, porque nós somos todos programados para pensar de determinada forma. E essa programação mental nos conduz aos nossos resultados. Então, dentro de mim existia uma Lara que sonhava muito em poder criar a própria realidade ou viver coisas diferentes daquilo que eu estava vivendo. E eu me perguntei por muito tempo como que eu posso fazer isso. E os caminhos foram os caminhos mais doidos possíveis que vocês podem imaginar, mas hoje eu posso dizer que eu sou extremamente realizada com o que eu faço. E, e é isso, resumidamente. Show! Mas tu nem sempre foi reprogramadora mental, né? Então, como tudo começou lá no início da tua história? Começou, vamos partir para o colégio, né? Na época do colégio, eu escutava muito. O colégio ele é muito direcionado para a gente pensar em o que que a gente vai fazer de faculdade. Então a gente tem que tomar essa decisão do que quer fazer na vida, quem eu quero ser. E durante essa escolha, eu ficava pensando assim: bom, eu sou boa em matemática, eu gosto de química, eu não gosto de física, e eu fui baseando todas as minhas decisões a partir disso. E no final, eu não encontrei nada que eu de fato gostasse de fazer, eu acabei escolhendo fazer publicidade e propaganda, que não tinha nada a ver com nada, né? Não tem nada de matemática, não tem nada de química, mas eu achava que eu era boa em comunicação, comecei a gostar disso e ver que era algo que eu poderia usar para mim. Porque, perdão, porque a minha mãe ela falava assim: "Filha, e se tu fosse nômade digital?" E aquilo ali ficou, plantou uma sementinha na minha cabeça, então eu pensei que eu poderia trabalhar com a internet. Naquela época já, quando eu tinha uns 15 anos, foi a primeira vez que eu passei. Mas foi realmente assim, uma sementinha que ficou na minha mente e eu não sabia como eu poderia fazer isso, o que que eu poderia fazer. E no final eu fui para publicidade para poder abrir uma loja online. Só que quando eu cheguei na publicidade, dentro da minha faculdade, não era o que eu esperava que fosse ser. Então, eu acabei, inclusive, trancando a faculdade e eu falei pra minha mãe, era o sonho da minha mãe que eu me formasse na faculdade. Então, assim, deu aquelas briguinhas, assim, discussãozinhas. E eu falei, mãe, então vamos fazer assim, eu vou te trancar um semestre da faculdade e nesse período que eu trancar a faculdade, eu vou estudar. Estudar tudo que eu quero estudar, que eu sinto de estudar, vou tentar fazer uma renda extra e depois disso eu vou voltar para a faculdade até para eu poder nesse meio tempo assim me descobrir, né? Porque eu não tava me sentindo realizada. Eu tava no quarto ano já, assim, no sétimo semestre de faculdade, estava quase me formando. Então é aquela dor que a gente carrega de, nossa, falta tão pouco. Será que eu não vou tomar a decisão errada em fazer isso? E no final era o que estava gritando no meu coração de, não, eu vou tomar uma decisão, vai ser por um momento, é melhor eu dar uma pausa e descobrir o que eu quero fazer do que me formar e depois ver que não era bem isso. Então, eu fiquei um período parada ali para tentar me descobrir e no final acabei nunca voltando para a faculdade. Quantos anos tu tinha quando tu entrou na faculdade? Quando eu entrei, eu tinha 18 ou 19. Eu lembro que eu saí do colégio, eu fiquei um ano parada ainda para conseguir, tipo, vamos ver o que que eu realmente quero, porque eu não tava. Aham. Todos os meus colegas, eles estavam fazendo cursinho para tentar medicina. Então eu senti uma pressão muito grande em decidir por algo, em fazer algo, não porque eu de fato sentia dentro do meu coração, mas porque era o que todo mundo estava fazendo. E eu pensava assim, bom, eu sei que eu não quero medicina, eu sei que eu não quero direito, que era o que a maioria das pessoas foi escolhendo, e eu pensava assim, nossa, mas eu quero tanto ganhar dinheiro, né? Eu quero tanto prosperar. Só que na minha cabeça, naquele momento de decisão, esses eram os dois únicos caminhos que alguém poderia percorrer para ganhar dinheiro. E aí eu lembro que eu falei assim, não, não é isso que eu quero. Daí eles falaram, então tu tem que te contentar em sempre ser pobre. Até porque um publicitário não ganha dinheiro.
E daí eu, bom, então tá, então eu estou fadada ao fracasso, é isso que temos para a vida, mas eu prefiro fazer algo que o meu coração seja feliz fazendo, sabe? Que de fato eu pense, pô, valeu a pena eu viver e eu trilhar o caminho do que fazer só por dinheiro. Naquela época eu já pensava assim, Aham. e no final a vida deu um jeito de resolver todas as questões. Show. Aí então tu trancou a faculdade no sétimo semestre. Como é que foi isso? Tu contou um pouquinho, mas com certeza teve bastante conflito, tanto interno como também com a família e tudo mais. Acho que todo mundo, sociedade no geral, que nem tu comentou um pouco, porque é tipo, ai, tu tá abandonando uma coisa, mas ao mesmo tempo tu tá fazendo aquilo sem ter nenhum sentido, né? Então Então, a gente tá perdendo tempo, né? é, na época eu estava fazendo um estágio de publicidade. Eu tava naqueles finalmente, assim, onde tem que fazer estágio, tem que fazer faculdade, tem que fazer todas as coisas de uma vez só, para dar tempo, para dar conta, porque tu tem que te informar rápido. Então eu comecei a me sentir sobrecarregada. E nesse momento eu comecei a entrar em depressão, eu sofria de muita ansiedade, eu chegava na faculdade, eu tinha crise de ansiedade, eu ia apresentar um trabalho, era assim, tipo, tava sempre em crise. Então, foi meio que uma questão de saúde mental para mim parar. E o que que eu entendo disso hoje? Que era quando eu ficava tentando me encaixar em tudo aquilo que as pessoas esperavam de mim e não tá fazendo de fato aquilo que eu fui chamada para fazer, aquilo que queimava dentro do meu coração. Então, é realmente assim, a ansiedade que eu sentia naquela época era por não estar no lugar onde eu deveria estar ou que eu de fato queria estar. A depressão que eu sentia também. Tanto é que, assim, no momento que. O único momento onde eu consegui ter uma fuga da depressão naquele último ano de faculdade foi o momento onde meu pai ficou doente. Porque aí eu saí da faculdade, eu saí do trabalho, eu foquei a minha vida 100% pro meu pai. E aí eu simplesmente esqueci dos problemas e eu fiquei bem naquele momento onde meu pai estava no hospital, o que eu achei bem mórbido. Mas depois eu fui entender que era porque eu passei tanto tempo tentando fazer o que as pessoas esperavam de mim, que eu fui perdendo o sentido, sabe? De por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô Uhum, trabalhando? Então eu olhava para minha rotina e nada me motivava. E hoje eu vejo que o quanto a gente tenta impor nas pessoas, ou a sociedade, né, de fato, tenta uhum, nos impor, e muita gente hoje, assim, fala, ah, porque eu sou contra a faculdade. Outras pessoas falam, não, porque eu sou muito a favor. Eu sou a favor da gente fazer aquilo que queima no nosso coração. Tem gente que exato. se sente realmente realizado fazendo faculdade. Então, eu não posso ser contra. Assim como tem gente que diz, não, o caminho não é esse, e tá tudo bem. E foi muito libertador para mim saber que eu poderia tentar trilhar outro caminho, sabe? Eu realmente estava muito angustiada. Não foi nada fácil porque a minha mãe ela falava, né, que o sonho de vida dela era que um filho dela fosse formado. Graças a Deus ela tem dois filhos, então deixei isso pro meu irmão até hoje lá. Vai se formar, mas aí deixa com ele que se forma. Mas Uhum. realmente foi um momento onde eu precisei decepcionar minha mãe, decepcionar meu pai. Eu me decepcionei comigo mesma e eu escutava muitas pessoas assim: ah, será que não é um padrão teu porque tu não termina nada que tu começa? Então eu questionei muito, sabe? Realmente foi muito difícil. Tanto é que eu não cheguei com a decisão de eu vou parar e deu, acabou. Foi mais ou menos assim: eu vou trancar, Uhum. eu vou me permitir 6 meses pensando, refletindo, tentando outros caminhos e estudando. Vou de fato usar o meu tempo de vida para estudar. Então eu não foi assim, ah, vou ficar a ver navios. Não, eu pensei, eu vou pegar o dinheiro que eu gastaria com a faculdade para comprar cursos. Então eu investi muito em conhecimento e conhecimentos que de fato assim eram mais assertivos, porque muitas das coisas que eu estava aprendendo, pelo menos na minha faculdade, não estou dizendo que todas eram assim, né? Mas na minha, no interior, do Rio Grande do Sul era pobrezinho em questão de qualidade de conhecimento, sabe? Bem desatualizado. Então, eu não aprendi. Eu estava buscando o conhecimento para abrir uma loja online, eu não aprendi nada sobre o online. De fato, assim, tudo que eu aprendia dentro da minha faculdade era voltado para trabalhar dentro de uma agência. Então, não era nem para ser dono da agência. Era tipo assim, ah, não, você vai trabalhar para uma agência. E eu pensei, pô, mas e se eu quiser outra coisa? Qual que é o Uhum. caminho? Eu não sei. E aí eu comecei a comprar cursos de marketing digital, comecei a buscar esse lado, e foi aí que eu descobri o mundo ao qual eu me sentia pertencente. Que ano que foi isso? Mais ou Nossa, menos. Que idade tu 2000 tinha? foi 2019 que eu saí. 2019, Show. eu tinha 21 anos. 21. Só um comentário assim de uma coisa que tu comentou, que eu acho que muita gente passa por isso. Eu também não tinha muita certeza do curso que eu queria.
Só que eu tinha aquele sentimento, eu preciso escolher alguma coisa, senão eu vou ficar para trás. Porque todo mundo estava entrando na faculdade, dos meus amigos, do meu círculo, da galera do colégio. Tu passou por isso também? Sim, passei. Inclusive, quando eu pensei em trancar a faculdade, eu já estava fazendo conta. Tá, não, peraí, eu vou trancar por 6 meses, então eu vou me formar com tal idade, então quer dizer que, tá, sabe? Fazia um ciclo Uhum. para saber mais ou menos onde eu ia estar comparada às outras pessoas. Infelizmente, né? É uma coisa que acontece bastante, que a gente acaba se comparando muito, mas aí a gente não vê que a gente está perdendo tempo realmente da nossa vida, porque a gente está fazendo uma coisa que não faz sentido pra gente e que uma hora vai bater, né? Exato. Então, assim, essa coisa de será que eu estou perdendo tempo? Será que eu estou perdendo tempo? Foi algo que eu precisei deixar de lado para arriscar e tentar um caminho diferente, sabe? Uhum, Fazer com que a vida fosse um pouquinho mais leve, porque naquele momento estava muito pesado. entendi. Daí em 2019, tu começou a fazer cursos, porque teu intuito era abrir uma loja digital, 2020. 2020. E É, daí, como é que foi esse processo? 2019 foi o ano que eu larguei a faculdade, e aí 2020 Tá. eu comecei. Então, o processo foi assim. Foi mais ou menos na época que eu comecei a descobrir assim, essa coisa de criação de realidade, como é que faz, tudo mais. Então eu fui testando, como que eu faço para criar a minha realidade? E aí, nesse momento, eu não fiz esse acompanhamento sozinha, eu passei por um processo de gestão de carreira, sabe? Pra, tipo, tava tentando todas as coisas para conseguir me encontrar, tentei todos os tipos de terapias possíveis que pode imaginar. E nesse processo de acompanhamento de gestão de carreira foi quando eu fui ver que, não, pode ser que tenha outro caminho, eu só preciso me organizar. Então, eu, literalmente, assim, foi o ano que eu mais investi em conhecimento e abri mão de muita coisa, sabe? Abri mão de, assim, Uhum, sair com os amigos, de ir pra festa, de qualquer coisa só para estudar. Então não foi assim, ah, foi mais tranquilo, foi mais fácil, até porque eu tinha uma cobrança muito grande comigo mesma. Então, tipo, parece que a cobrança aumentou, sabe? Então, era uma responsabilidade que ou eu assumi e dava um jeito na minha vida, ou eu ia ficar vivendo mais do mesmo, só trilhando outro caminho e ainda me sentindo mais perdida. Então eu me dei a oportunidade de ir testando. Então, comprei curso de marketing, abri a minha loja virtual naquele ano e fui fazendo acontecer, sabe? Tipo, uhum. a gente se preocupa de eu preciso ter todos os materiais e conhecimentos e tudo mais. E eu não fui assim, eu fui bem, vamos ver com as ferramentas que eu tenho, o que que eu posso fazer. E as coisas foram acontecendo. No início eu fui me descobrindo, me encontrando, até que depois eu comecei a dar mentorias, né, para outro nicho completamente diferente. Do que E era a tua loja? era de produtos esotéricos. E aí tu começou já a dar mentoria nessa época sobre reprogramação mental. Isso, sobre criação de realidade. Né, na verdade, na época, eu recém tinha começado e eu tratava como lei da atração. Aham. Hoje que eu trato como reprogramação mental, porque era assim, eu comecei a usar a lei da atração na minha vida, começou a dar resultado, então eu vou compartilhar isso com as pessoas, porque, nossa, que incrível isso aqui, as pessoas podem atrair as coisas para a vida delas. E aí, quando eu fui, assim, estudando cada vez mais, eu fui vendo que, na verdade, a lei da atração é a pontinha do iceberg, e a gente tem que olhar muito mais para a programação mental, as nossas crenças, porque é daí que vem as coisas que a gente atrai. Uhum. Então, eu fui mudando, assim, o processo conforme eu fui me aprofundando. E eu vejo também que nisso, sabe, as pessoas se travam, pô, eu não tenho conhecimento suficiente, mas sempre tem alguém que sabe menos que tu e que esse pouquinho já vai agregar na vida das pessoas. Então, uma frase que eu uso muito é: o treinamento nunca acaba. E de fato, eu sou uma pessoa que eu tô sempre estudando, sempre me desenvolvendo, sempre buscando mais. E é o que eu prego, sabe? A gente não pode estar ali, tipo, não, eu vou parar aqui porque aqui tá bom. E isso Uhum. para qualquer área, porque, por exemplo, pode ser medicina, pode ser direito, pode ser o que for, mas o mundo está sempre se atualizando. A gente está sempre buscando mais, uma nova versão nossa, se conhecer mais e indo para próximos níveis. Com certeza. Com certeza. Ai, que legal. Teve uma virada de chave, assim, quando tu conheceu, naquela época, a lei da atração, que tu falou, nossa, é isso que eu gosto e eu vou trabalhar com isso. Teve algum momento que foi assim? Ou quando tu viu, tu já estava dentro? Quando eu vi, eu já estava dentro. Porque, na verdade, quando eu comecei a compartilhar sobre lei da atração, não era meu objetivo. Uhum. Eu compartilhava por puro, sabe? Me Puro, identifiquei. porque aquilo me dava um resultado. E eu fiquei Uhum. pensando, nossa, se me dá um resultado, se as outras pessoas testarem, também vai dar resultado na vida delas. E Uhum.
fui compartilhando e vendo que as outras pessoas tinham resultado, eu ficava com mais vontade de compartilhar mais coisas ainda, porque eu estava sempre estudando e não dava tempo de eu literalmente assim, gente, olha só, mas se vocês fizerem assim, 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 vai dar certo. Ou as pessoas tinham muita dúvida, eu queria compartilhar com as dúvidas, eu pensei, não, peraí. Eu não tô dando conta, eu vou abrir uma turma de acompanhamento por 21 dias, todos os 21 dias eu vou passar conteúdo para vocês. Aí foi a primeira vez que eu consegui fazer 3 mil reais em um dia. E eu lembro que, assim, tipo, naquela época, quando eu tava fazendo estágio, tava sobrecarregada e tudo mais, eu ganhava uns 800 reais. E aquilo ali era assim, pô, mas não tem condições de fazer mais. Aí eu passei, no primeiro mês que eu fui usar a lei da atração na minha vida, eu tinha passado para 2.600 em um mês. Então, tipo, de 800 reais fui para 2.600, eu fiquei assim, uau. Aí, então, de 2.600 eu consegui passar para 3 mil em um único dia. Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, sabe? E aí esse desejo ardente do meu coração de compartilhar foi o que fez eu parar tudo que eu estava fazendo e não, eu vou criar um método e vou explicar para as pessoas o meu método. E aí foi a partir disso que eu fui lapidando cada vez mais o método Uhum. e estamos aí hoje. E aí, nessa época, tu estava tocando junto a tua loja com Isso. esse projeto novo. E É, aí, quando que tu deixou a loja? E tu falou, não, vou focar só nisso. foi um ano depois. Quando já estava dando resultado. É, porque chega um momento, e isso sempre na vida, né? Que quando a gente quer ir para um próximo nível, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. E eu passava muito tempo dentro da loja, fazendo a gestão da loja, e me dava bem menos renda do que fora, sabe? Aí eu olhei assim, pô, eu não tô conseguindo, e se eu quero poder escalar e crescer isso, e chegar em mais pessoas, eu vou ter que abrir mão disso daqui para poder focar 100% da minha energia nisso. Então eu abri mão, foi um processo bem difícil, foi. Deixa eu ver. 2020 foi o ano onde eu passei simplesmente estudando sobre tudo, então eu só estudei, eu não compartilhei. Eu compartilhava, mas eu não trabalhava com isso, não tinha nem a loja ainda. 2021 eu abri a minha loja e 2022 eu abri mão dela. Então ela ainda existe, mas ela tá com a minha mãe. Uhum. Show. E como é que foi, então, agora esse processo, desde que foi da lei da atração para hoje, aonde tu chegou hoje? Então, foi muito altos e baixos, muita reprogramação, muita quebra de paradigma, porque é uma questão de tu tá assim, eu vou abrir meu coração e eu vou dar a oportunidade de dizer que eu não sei tudo. E que existem coisas que eu ainda não sei, sabe? Tu dizer, não, eu vou questionar isso aqui. Inclusive, Uhum. aqui tá o meu caderninho, e só hoje foi isso daqui, tudo isso. Uhum. De estudo sobre isso, sabe? Sobre crença, sobre programação mental, sobre criação de realidade. Então, tipo, é o tempo todo eu me colocando como pequena diante desse universo e pequena diante das pessoas e dizer, eu não sei tudo. E eu acho que a gente tem que reconhecer isso, sabe? Tem uma frase que é do Paulo Vieira, que o orgulho precede o fracasso. Então, toda vez que a gente está fracassando em alguma área da nossa vida, é porque a gente não buscou compreensão sobre aquilo o suficiente. Então, olhando para a tua vida hoje, quais são as áreas que tu está fracassando porque tu ainda não buscou compreensão suficiente? Então, é tu sempre se colocar numa posição de existe algo a mais para aprender e realmente, assim, se vocês me verem hoje, até tem foto ali no meu Instagram que eu posto esses dias, e me ver quando eu comecei isso tudo, parece que foram, sei lá, 5 anos em três, parece que eu sou outra pessoa completamente diferente, a forma como eu me comunico, as coisas que eu penso, as coisas que eu prego, tipo, tudo mudou, sabe? E é sobre tu ter um coração ensinável de dizer, não, eu tô disposta a mudar tudo que eu acredito e vamos lá. É mais ou menos assim que aconteceu. Show. E então, conta pra gente um pouquinho o que que tu faz hoje. Então, o que eu faço hoje exatamente é olhar para o potencial de uma pessoa, identificar quais são as crenças limitantes que ela tem em relação àquela área que ela está me buscando. Então, por exemplo, se tu me buscar em relação a dinheiro, a gente vai identificar o que está te travando de viver o teu verdadeiro potencial para a gente conseguir lapidar as tuas crenças e programação mental para que tu possa atrair, então voltando lá à lei da atração, né? Atrair aquilo, entrar na frequência daquilo que tu quer viver. E pode ser em relação a relacionamento, pode ser em relação a dinheiro, olhando assim quais são as tuas crenças, a tua identidade, o teu sistema familiar, o que é a tua energia, digamos assim, num contexto geral, entendendo que somos compostos completamente por energia, conduz
para o resultado que tu quer ou não. O que ela diz de ti, entendeu? Então, muitas vezes a gente quer coisas, só que a gente não tá na mesma frequência que aquilo. Então, a gente precisa alinhar o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de agir, padrão de comportamento para aquilo que a gente quer viver. E então, a gente entra na frequência e as coisas simplesmente acontecem. Então, parece que às vezes tu pensa, nossa, nunca pensei que poderia acontecer essa possibilidade na minha vida, só que tu acessou aquela frequência. Então, começa a acontecer coisas que tu jamais poderia imaginar. É mais ou menos isso o meu trabalho. Com certeza. E como é que foi de tu sair da teoria, daquilo de tipo, tu estava estudando, aprendendo e aplicar isso aí, colocar em prática? É bem instantâneo, né? Então, por exemplo, cada vez que eu aprendo alguma coisa, eu tenho que colocar em prática naquele exato momento. A partir do momento que eu tive uma virada de chave, eu já vou lá e coloco, opa, eu coloco em prática. Muitas vezes a gente tem isso de aprender algo, ficar esperando acontecer Uhum. algo e não aplicar. Só que toda vez que eu me dava o benefício da dúvida e dizia, o que acontece se eu viver 100% isso daqui? Aí eu tinha o resultado e eu ficava assim, nossa, que incrível! Então traz uma satisfação muito grande, sabe? Mas é realmente um processo de reprogramação o tempo todo. Então, eu digo que se tu olhar de fora, parece que eu sou doida. Porque tem vezes que eu simplesmente paro e como eu sou a minha própria reprogramadora mental, eu fico assim. E dentro da minha cabeça tá um diálogo mental de eu conversando comigo mesma para conseguir identificar qual que é o padrão que tá fazendo eu atrair determinada situação. Então é bem essa é a diferença, sabe? A minha vida hoje é buscar assumir controle sobre os meus pensamentos e entender quais são os pensamentos inconscientes, porque a verdade é que a gente está criando a nossa realidade 100% do tempo. Eu só preciso aprender a me escutar e a entender o que que eu estou projetando no mundo. É uma desaceleração dos pensamentos, porque nós somos É. pessoas muito aceleradas. Nosso pensamento é muito acelerado. Só que se eu aprendo a entender essa desaceleração, começo a enxergar ao meu redor que aquilo que eu estou vivendo é uma projeção dos meus pensamentos, aí eu começo a entender o que que eu estou projetando, o que que está passando aqui dentro da minha cabeça, e aí eu consigo mudar o resultado que eu quero. Papo de doido, assim, mais ou menos. Mas vale muito a pena, né? Com certeza. É. E é gratificante, né? Demais, demais. E tanto pela minha própria vida, porque eu era uma pessoa que tinha tentado suicídio 7 vezes, não fazia sentido viver, não fazia sentido. Eu estava literalmente sobrevivendo para me tornar uma pessoa que hoje eu olho e penso, nossa, eu sou realizada, realizada com o que eu faço, realizada com o que eu vivo, realizada com as minhas amizades, com a minha família, profissionalmente, sabe? Então às vezes eu preciso lembrar, sabe? Pô, de onde eu saí, tudo que eu vivi nessa trajetória para conseguir não ficar me cobrando, porque pelo fato de eu saber que eu posso criar minha realidade, muitas vezes eu fico pensando no que falta criar. E falta olhar também, parar, às vezes, no momento da nossa vida e pensar, pô, mas o que que eu já criei até aqui? Nossa, olha que Com mudança, certeza. que evolução, sabe? E também pelas outras pessoas, porque não é só sobre mim, né? Isso aqui vai muito além de mim. Toda vez que eu tenho uma virada de chave e isso vai reverberar em outras pessoas vão ter virada de chaves, vão viver a vida que elas vieram para viver, e isso vai tornar elas realizadas. Então é algo realmente incrível que acontece. Com certeza. E teve algum momento que tu fez um planejamento de carreira para chegar onde tu está hoje? Ou depois tu descobriu isso e tu tem um planejamento de carreira hoje? Sim, foi lá no início do meu processo, eu precisei olhar para dentro e entender, não, peraí, quem que eu sou, né? Então eu fiz um processo de gestão de carreira lá em 2019, ali, foi dia 11/11 de 2019 que eu comecei o meu processo de gestão de carreira. Foi muito marcante porque era 11/11, aí eu fiquei, nossa, que incrível. E então foi assim, e o processo foi bem olhar para dentro, sabe? Tipo, porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que é que eu queria para minha vida, eu não sabia nem quais eram os meus sonhos. E hoje, inclusive, se a gente vai falar de criação de realidade, isso é o princípio. É tu saber quem tu é, saber o que Uhum. que tu quer, sabe? Conseguir fazer essa visão do teu futuro, ter esse alinhamento mental. Porque se tu não tem o alinhamento mental, tu não consegue trilhar nenhum caminho. Se tu não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, realmente, assim, para mim foi a primeira virada de chave que foi sucedendo todas as viradas de chaves, foi esse alinhamento de saber, de fazer o planejamento, saber para onde eu estava indo, o que eu podia fazer. Naquela época eu fiz em relação à minha loja virtual, né? A loja Uhum. online, mas hoje eu continuo fazendo direto para poder saber o que eu Uhum. vou fazer. Conseguir mirar na frente, né? O que tu quer alcançar. E como que tu vai fazer isso? Exato. Porque o como só vem quando a gente decide o quê, né? Exato, com certeza. E o que que tu gostaria de ter ficado sabendo quando tu iniciou toda essa tua jornada? Teria facilitado todo o processo.
que independente daquilo que eu fizer, se eu fizer com amor e com verdade no coração, eu consigo alcançar o resultado que eu quero financeiramente falando. Por quê? Porque no início eu achava que eu ia ficar suscetível a não ganhar dinheiro, a ser pobre pro resto da vida se eu quisesse fazer aquilo que queimava dentro do meu coração, porque não era o que as pessoas diziam que ia dar dinheiro. Então, com certeza, se não tivesse esse peso do dinheiro, sabe? De eu Uhum. isso para dar dinheiro, a vida toda teria sido muito fácil, muito mais fácil, não muito fácil, né? Mas muito mais fácil do que é hoje. Então, eu acabei descobrindo no meio do caminho que eu posso sim ser realizada com aquilo que eu faço e ganhar dinheiro com isso, e prosperar e ajudar outras pessoas, e que era de fato uma crença limitante que não só eu, mas como todas as pessoas ao meu redor tinham, de que só existem poucos caminhos para dar dinheiro. E é uma crença que muitas pessoas têm, né? Que nem tu comentou ali no início. Ah, se tu fizer medicina, tu vai ter dinheiro. Se tu fizer direito, tu vai ter dinheiro. Mas outras carreiras já são taxadas. Ah, então tu não quer ganhar dinheiro? Aham. Sendo que não é uma verdade. Foi bem o que tu comentou. Se a gente fizer o que a gente faz por amor, com certeza a gente vai arrumar um jeito daquilo ser próspero, né? Exato. E quando a gente fica preso por conta disso e acaba trilhando caminhos que a gente nem quer muito só para poder ganhar dinheiro. Uhum. Se a gente fosse pensar como seria o mundo se todas as pessoas fizessem aquilo que arde no coração delas. O mundo seria muito diferente, sabe? Tipo, as pessoas, tipo, sem esse paradigma de que tem isso aqui que vai dar dinheiro. Claro que tem algumas coisas que são limitações, mas que dentro de qualquer caminho que a gente for trilhar, a gente pode prosperar mesmo assim, se for uma vontade do nosso coração. Inclusive tem o Wendel Carvalho, ele tem um cara que faz a mentoria dele, que ele faz, tipo assim, R$ 100.000 por mês, ensinando as pessoas como produzir sêmen de gado. Então, tipo, às vezes a gente olha e pensa assim, nossa, não tem como prosperar fazendo isso. E ao mesmo tempo tem pessoas prosperando fazendo exatamente aquilo que a gente acha que, tipo assim, nunca que eu ia achar que tem alguém que consegue Uhum. fazer dinheiro com isso. Mas eu sou prova viva disso. Quando eu iniciei, tipo, eu nunca vou ter dinheiro se eu for fazer consultoria de TCC. E é o Uhum. que eu faço até hoje. Sim. Então, como a Então, gente é limitado, como a gente acha que, meu Deus, nossa, nunca vai dar certo se eu fizer isso. Mas dá. É tudo limitação da nossa própria mente. e o amor que tu coloca, né? O empenho que tu coloca, a dedicação que tu coloca, o esforço, porque são variáveis, né? Tem gente que se esforça pouco, então vai ter um retorno pequeno. Aquelas pessoas que se dedicam mais, se esforçam mais, vão ter um retorno proporcional a isso. Existe uma diferença entre persistência e burrice, né? A pessoa persistente, ela tá buscando meios diferentes de fazer aquilo lá. Mas às vezes a gente não tá percebendo que a gente está sendo burro nas nossas escolhas, e eu uso esse termo pejorativo justamente para causar um impacto emocional, para vocês perceberem, pô, será que eu não estou fazendo um esforço burro de, tipo, tá tentando sempre fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente? Então, sabe, é nisso, porque se eu tô sempre tentando fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes, eu não vou chegar em lugar nenhum. Preciso buscar algo novo, fazer algo novo. Aí que tá a virada. Então, sim, quando a gente persiste, a gente consegue. Mas a gente precisa se reinventar, buscar caminhos novos, olhar para as nossas limitações, o que eu preciso melhorar, onde eu estou errando, quem pode me ajudar a chegar onde eu quero. Porque sempre tem alguém que tem as respostas que a gente precisa. Exato. Isso é uma análise que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que estar disposto de, tipo, que nem tu falou, a frase do Paulo Vieira, tipo, eu não sou perfeito. Tipo, Uhum. enfim, tipo, eu posso melhorar, né? Posso crescer mais. O que que eu posso, então, olhar para mim e ver que eu posso fazer diferente, que habilidades que eu posso estar adquirindo, que competências eu posso adquirir, e assim é para tudo, né? Exatamente. Show. E que desafio tu diria que foi maior aí da tua carreira até o momento? É decepcionar as pessoas. E a mim mesma, né? Porque eu precisei me decepcionar porque eu achava que ao decepcionar as pessoas ao meu redor eu ia me decepcionar também. Então foi assim aquele momento breve onde eu percebi que eu estava sendo limitada, mas no momento onde a gente vai viver uma mudança e a gente precisa abrir mão de algo, é aquele momento onde a gente fica com medo, com insegurança do que as pessoas vão pensar. Então, essa coisa do julgamento é algo muito forte. E para mim foi muito forte, até por assim, como eu trabalho com internet, eu lembro que naquele momento onde eu estava fazendo a mudança, eu escutava de colegas da faculdade, assim, tava falando ali de lei da atração no Instagram,
E aí eu saí, ex-colegas de faculdade, porque eu já tinha largado a faculdade, falando assim, quem ela pensa que ela é pra estar falando isso? Então, lidar com o julgamento foi algo que me destruía por dentro, sabe? E não vou dizer que é fácil, que é tranquilo. Não, naquele momento, quando eu ouvi isso, eu criei um Instagram do zero para começar a falar, porque eu não queria esse julgamento. Então, tipo, Uhum. até hoje as pessoas falam, Lara, como que lida com o julgamento? Não vou ser hipócrita de dizer, ignora, segue tua vida, porque eu sei que não é assim. Então, eu Isso sempre aí. falo, não, olha, se tá difícil, busca um jeito dentro das possibilidades que tu tem para lidar com essa situação. A forma como eu lidei foi criando um Instagram do zero para poder falar e compartilhar aquilo que ardia dentro do meu coração, queimava, assim, me fazia feliz e dava resultados, e eu ia ajudar outras pessoas para não ficar vítima do julgamento, sabe? Então, acho que a Sim, parte mais difícil foi essa, passar pelas mudanças que aconteceram na minha vida, eu mudando os meus paradigmas, porque para eu ter resultados diferentes, eu sempre precisei me tornar uma pessoa diferente. Então, por isso eu mudei muito em pouco tempo. E ter que lidar com essas mudanças, assim, eu estava tranquila, mas tinha outras pessoas envolvidas. Então, entender que vai ter gente falando, vai ter gente comentando, vai ter tudo e tudo bem, sabe? Eu quero viver a minha verdade acima disso e causar uma mudança nas pessoas de fato, assim como eu tenho vivido essa mudança. com certeza faz parte do processo, né? Acho que bastante pessoas que começaram a trabalhar no digital sofreram com isso, né? E Assim, cabe a gente aprender a lidar, é, porque aí a gente se torna mais forte também. com Depois certeza. as coisas não batem mais, vai dizer. A gente cria mais confiança mais e pode falar o que falar. Hoje, com certeza, não bate mais esse sentir. O que me confortava era pensar que as pessoas que estavam acima, que eram pessoas que já passaram por isso, não estavam me julgando. Porque a Uhum, verdade é que quem já chegou lá ou passou pelo processo não vai olhar para ti e te julgar ou falar assim, blogueirinha, quem tu pensa que é uhum, falando isso. Porque a pessoa já viveu isso. Então, quem tá te julgando é quem, de alguma forma, tá projetando em ti algo que tá dentro dela. Então, assim, às vezes é uma falta de coragem que ela tem de postar, ou então um medo, uma resistência que tá dentro dela, sabe? Tipo, não é teu aquilo, não dá pra pegar coisas que não são tuas. sim. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de compartilhar? Essa é uma boa pergunta. Pô, eu senti no meu coração de falar pra gente ter benefício da dúvida, sabe? Dar o benefício da dúvida em qualquer caminho que a gente for trilhar e perguntar, se perguntar assim, se aquilo que tu tá fazendo queima no teu coração e faz sentido tu viver isso pro resto da tua vida, sabe? Tipo, você faria o que você faz pelo resto da sua vida? Porque se a resposta é não, é porque de alguma forma tu tá perdendo tempo. E esse perder tempo, ele é para causar um desconforto, um senso de urgência, para que as pessoas possam viver os seus propósitos e não aquilo que as pessoas esperam que você viva, sabe? Uhum. Entende que, por exemplo, tem chamado para medicina, mas se sente com tanto medo da rejeição, e aqui falando de pessoas que eu já tive acompanhamento, tem tanto medo da rejeição de não passar que não vai e enfrenta. Mas sente isso no coração, quer isso, sabe? Ou às vezes fica pensando, pô, mas é tanto tempo, só que se tá queimando no teu coração, é porque tem propósito, tem chamado, e a gente não pode ir com os nossos olhos humanos, assim, naturais, sabe? Porque tem muita coisa sobrenatural que acontece quando a gente toma uma decisão de viver aquilo que a gente realmente foi chamado para viver. Ai, que bonito. Com certeza, né? É isso mesmo. Também se a gente não se questiona as coisas, a gente fica deixando a vida só passar, a gente acaba não vivendo aquilo que a gente realmente, qual que é o nosso propósito, né? Aquilo que a gente veio. Exato. E nada melhor que viver uma vida com propósito. Com certeza. Considerações finais, uma mensagem final que tu gostaria de deixar? Não se limitem, né? Não fiquem pensando em como, sabe? Porque muitas Uhum. vezes o como ele nos encontra se a gente toma decisões. Então, foca no cenário que tu realmente quer viver e permita que o como venha até ti a partir disso, não depois, assim, tipo, não, primeiro eu vou ter o como para depois tomar a decisão. Porque é a ordem, sabe? A ordem natural das Aham. coisas é tomar uma decisão e depois vem o caminho. Então, foquem na decisão em si e depois deixa o como vir até vocês. Aí. Lara, muito obrigada pelo teu tempo, tua energia, de estar aqui contando para mim e para a galera que vai ouvir um pouquinho da tua história, da tua jornada. Tenho certeza que vai impactar quem estiver ouvindo aqui. Com certeza, pelo menos um pouco, alguma coisa, alguém vai pegar uma parte, outra e assim em diante.
Amém. Muito obrigada. Estava ansiosa para esse momento. A gente teve que remarcar, mas tudo no tempo de Deus, as coisas vão acontecendo na hora certa. E feliz demais poder estar aqui. Muito obrigada mesmo. Galera, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.